E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente volta a falar de Under the Green Light. Eu fiquei uma semana parada porque o capítulo 15 ele não foi nada mais do que puro batistaca. Então eu decidi juntar ele ao vídeo do capítulo 16, né, pra eu poder produzir e falar um pouco mais sobre isso, porque senão não tinha o que eu falar. Em resumo, no capítulo 15 a gente vê o Matthew, né, ele acaba de perder a virgindade com o Jim e ele é totalmente insaciável. Ele fica pedindo pro Jim sempre mais e a gente acompanha mais ou menos, né, mais a perspectiva do Jim. Ele tá tipo cansado e ao mesmo tempo tentando ensinar o que o Matthew deve fazer, né, durante o sexo, enquanto o Matthew tá o tempo inteiro preocupado com o bem-estar dele. A questão que o Matthew nunca vai saber é que o Jim, ele tá lutando contra o cansaço e tentando reunir forças o tempo inteiro, porque por diversas questões, o fato de tipo o sexo pra ele sempre ser uma coisa, sempre ter sido uma coisa muito prazerosa, e agora ele descobriu um cara novo, né, que tá dando muito prazer a ele. Além de tudo, ele nunca vai dizer pro cara virgem com quem ele tá se relacionando a primeira vez que ele não tá aguentando mais. Então existe muito uma questão de ego e orgulho do Jim que acaba fazendo com que ele não tome a iniciativa para cessar isso, enquanto o Matthew, ele continua totalmente insaciável, querendo sempre fazer mais, e o Jim, mesmo quando ele tá exausto, achando que ele vai descansar um pouco, ele diz que sim pro Matthew, que pede mais uma vez. Claro, tudo isso mostrado pra gente através de painéis maravilhosos da Jax, né? Esses painéis de porn dela são sempre incríveis. Eu lembro de Walk on Water, que sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção e sempre foi um desenho muito lindo, e aqui não é diferente. Aqui ele é até mais bonito do que eu vi em Walk on Water, e a gente vê o Jim tentando dar tudo dele, entregar tudo dele, mas parece que ele não vai conseguir responder às expectativas do Matthew, que parece tipo um cachorro totalmente insaciável. Enquanto o Matthew, basicamente, o que ele queria é ter a oportunidade de parar e eternizar o tempo naquele momento, porque esse é o momento onde ele conseguia ver mais de perto o Jim com os próprios olhos e poder aproveitar e tocar todo o corpo dele. No capítulo 16, então, quando os meninos acordam no dia seguinte, a gente vê primeiro o Matthew, que fica lembrando, né, de tudo que ele viveu e da sensação de ter o corpo nu do Jim perto do dele, como ele se sentia em relação àquilo, e ele até volta a ficar excitado só de lembrar disso tudo. Já o Jim acorda de uma forma diferente, ele acorda exausto e com a autoestima dele completamente abalada, porque ele chegou um momento em que, por mais que o orgulho falasse muito alto, ele não conseguiu aguentar e pediu arrego. Ele pediu pro Matthew parar, senão a coisa ia durar uma eternidade. E ele acorda então assim, lembrando disso e pensando como, tipo, a noite anterior foi muito boa, mas, cara, como aquele guri podia ser tão insaciável? E ele fica pensando nisso, como eu falei, com a autoestima dele totalmente abalada. Mas é óbvio, né? Por mais que tenha sido o cão, tenha parecido um inferno que não acabava mais, ainda assim foi tudo muito bom pra ele. E ele pensa em como nunca, fazia tanto tempo que ninguém satisfazia, né, ele da mesma forma. O Jim também é responsável por protagonizar alguns dos melhores e mais divertidos momentos desse capítulo. Acho que dois deles são impecáveis, e entre eles a gente tem quando ele abre o guarda-roupa do Matthew pra pegar alguma coisa pra vestir, e ele se depara com diversas camisas xadrez, e ele não acha nada que ele possa vestir, porque, como dizer, ele não é como se o rapaz ficasse feio com aquilo, mas é que ele não tá louco de vestir alguma coisa assim, até que ele finalmente acha uma roupa lisa que ele pode usar. Então ele sai, né, ele levanta e vai até a sala, né, sala entre aspas, porque o estúdio é tudo junto, e ele levanta, ele escuta inclusive alguma coisa estralar no chão quando ele pisa, e o Matthew entra trazendo comida pros dois e pergunta onde estão os óculos dele, e esse é outro momento impagável do capítulo. E quando o Matthew pergunta, o Jim percebe que ele pisou em alguma coisa, e logo a gente vê então um painel do Matthew com o óculos todo remendado. Isso é muito bom, sério. A cara que o Jim faz na hora que ele percebe que ele pisou em alguma coisa e que provavelmente eram os óculos é impagável, assim. Enquanto o Jim come os lanches que o Matthew trouxe, o
Matthew fala que não tá com fome e ele passa o tempo desenhando o Jim. O Jim vai perguntar pra ele por que ele usa óculos, se ele tem muita falta de vista, e ele diz que não é bem por isso, mas é que ele tem feições e ele é muito inexpressivo, e as pessoas acabam sempre se confundindo em relação aos sentimentos dele, ou não entendem bem o que ele quer, a emoção que ele quer transmitir. Então, isso inclusive remete a gente a um painel, a um quadro em que o Jim estava vendo, onde tinha uma espécie de cartaz que mostrava diversas expressões humanas diferentes. E isso dá a entender que o Matthew, ele constantemente tenta praticar isso, forma que as pessoas consigam entender ele de forma mais clara, de maneira mais clara. E o óculos contribui para isso, tanto para disfarçar um pouco dessa aparência inexpressiva que ele tem, assim como ajudar a transmitir algumas informações através do rosto dele. E ele diz que começou a usar os óculos com lente quando um professor no ensino fundamental dele indicou, e ele agora se sente totalmente vazio quando está sem os óculos. Faz parecer que eles vão desenvolver alguma coisa mais objetiva em cima disso, porque os olhos do Matthew são algo muito expressivo, aquele verde vivo que chama tanta atenção e faz uma certa referência ao título da história. E como o Jim ainda responde dizendo, então eles não são necessários, além de tudo eles atrapalham pra beijar. Talvez a gente tenha alguma ideia de como o Jim entenda as expressões do Matthew de forma clara, e também como o Matthew acabe se tornando uma pessoa um pouco mais expressiva, né? Ele consiga transmitir melhor as emoções dele através do relacionamento, do vínculo que eles vão criar. O Matthew pergunta pro Jim se ele sabe quantas pessoas ele já beijou, ou com quantas pessoas ele já fez sexo, se ele saberia contar, tipo, do nada isso, né? Depois que o Jim fala sobre beijo. E o Jim vai responder pra ele, tu conta quantos grãos de arroz tu tá comendo quando tu almoça? E tipo, nossa, que resposta, sabe? Meu Deus, tipo, literalmente ele perdeu a conta de com quantas pessoas ele já dormiu. E ele ainda vai falar pro Matthew que, tipo, ele teve com alguns caras algumas vezes, né? Dando a entender nada. Tipo assim, deixando claro que ele nunca contou, mas que ele já teve com muita gente, que ele já fez sexo com muita gente. E pelo que deu a entender no quadro, o Matthew pergunta pra ele, mas e como tu lava bem? Tipo assim, quê? Mano, eu acho que é uma proposta de transformar o Matthew em alguém ainda mais, como eu vou dizer, mais ingênuo, mais inexperiente ainda. Só que antes que essa conversa possa progredir, o Jim, ele vai sentir alguma coisa no sofá onde ele tá sentado, e ele vai achar o dildo, né, o consolo que o Matthew comprou pra praticar. O Matthew vai dizer, olha, tu falou pra eu praticar, né, e eu comprei, eu procurei algum do mesmo tamanho, da mesma grossura, mas ainda assim era meio estranho por causa do silicone. E mano, isso traz pra gente alguns dos melhores quadros. A cara do Jim quando ele encontra aquilo ali, o Jim rindo depois que o rapaz conta pra ele que usou aquilo pra praticar. Cara, é impagável, assim. E tipo, o Jim ri daquilo e diz, meu Deus, eu falei pra te praticar e tu me compra a droga de um dildo. Mano, nossa, deve estar todo doído. Dando a entender que ele acredita que o Matthew tenha usado aquilo de outra forma também. As expressões do Matthew deixam bem claro pra gente que ele não tá entendendo nada do que o Jim quer dizer, ele não entende nada do deboche que o Jim tenta soltar pra cima dele. Ele é um virgão, tipo assim, ele não entende aquelas piadas voltadas ao sexo e tudo mais. E eu também acho que sugeriria que aqui pode existir uma flexibilidade no posicionamento do casal, tá? Eu acho que esse entendimento do Jim sobre o Matthew, né, essa dedução que ele faz precipitada, poderia sugerir essa flexibilidade entre os dois, mas a gente não tá acostumado a ver, e eu acho que o que foi visto desse primeiro momento que eles fizeram sexo, o primeiro sexo deles dá a entender pra gente, dá a ideia de que não existiria essa flexibilidade, né, porque ficou muito claro a maneira como o Matthew insaciável combina mais com a proposta narrativa da história, mas algumas dessas ideias e o fato do Jim ser um cara flexível e essas piadas que ele
faz, ele ter deduzido sozinho que o Matthew tem usado o consolo de outra forma, podem sugerir isso também. Então eu não estranharia se ao longo da história isso acontecesse. O Jim recebe uma mensagem no celular com informações sobre o diretor O, né, que eles estavam procurando, que havia sumido naqueles problemas de relações que eles estão tendo na construtora. E então ele diz ao Matthew que ele precisa sair, mas o Matthew diz que tá quase acabando o desenho e ele senta bem perto do Matthew e diz: eu vou te dar 10 segundos pra gravar tudo que tu precisa pra terminar esse desenho. E ele começa a contar enquanto ele tá muito próximo do Jim. Então a gente tem uma sequência de quadros, né, da contagem dele e dos dois com o rosto muito próximo, até que quando chega no final, o Matthew toma iniciativa e rouba um beijo do Jim. Isso tudo porque ele percebe que quando ele tá perto, de frente, olhando pro Jim, ele fica muito ansioso e tudo que ele quer é poder parar o tempo, por mais que ele tenha apenas um segundo pra aproveitar. E isso acaba deixando ele tão ansioso que ele toma essa iniciativa e rouba um beijo do rapaz, e basicamente é assim que acaba o capítulo 16. Então é isso que a gente teve no capítulo 15 e 16. Teve um grande progresso no relacionamento dos dois, a gente teve muito bate-staca aí, como eu já falei pra vocês, basicamente nos capítulos 14 e 15, a gente entendeu um pouco mais do relacionamento deles, e mais do que tudo, a gente viu quadros incríveis do Jim rindo, o Jim desajeitado, o Jim cansado. Mano, eu tô assim, ó, maravilhado, porque isso que a gente viu nesse episódio, além do diálogo dele sobre o Matthew ser uma pessoa inexpressiva, apresenta muito dessa proposta dos dois personagens. O Matthew, ele é um personagem muito inexpressivo, a autora consegue deixar isso bem claro pra gente, enquanto o Jim, a gente viu principalmente nesse capítulo, como ele tem expressões bem claras, né, reações muito claras, ele consegue transmitir emoções de forma muito fácil o tempo inteiro, enquanto o Matthew não. E fazendo essa comparação nesse capítulo, isso fica ainda muito mais claro e mais interessante. Deixa aí nos comentários o que você tá achando da obra, o que achou desse capítulo. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, o like no vídeo ajuda bastante. Me segue nas redes sociais, @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.